Graças, paz, queridos. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula da Jornada Bíblica. Quero dar bom dia a todos. Muito bom nós estarmos aqui juntos. Todos os que já estão chegando para essa live aula diretamente aqui do meu Instagram. Vamos poder continuar o processo do estudo através da Torre de Babel, que tem sido um estudo muito profundo e surpreendente, porque traz sobre nós conhecimento e entendimento de muitas coisas que a gente nem imaginava que faz parte da nossa vida hoje, né? E que vem daquela época, né? Babel, que depois se tornou a Babilônia, teve uma grande influência cultural, econômica, religiosa, que se espalhou por toda a terra. Na verdade, vimos isso já nas duas primeiras aulas, na segunda e na quarta. Hoje estamos na terceira aula. Vimos também a estrutura de pensamento que gerou em Babel, que foi diretamente contra a vontade de Deus, quando a vontade de Deus é que o povo se espalhasse pela terra e pudesse ali habitar e se multiplicar e governar sobre toda a terra. Babel, liderada por um homem chamado Nimrod, que era filho de Cush, que era filho de Cã, então da descendência de Noé. Nimrod, ele consegue convencer as pessoas a se concentrar em um só lugar. Eles andam para o lado do Oriente, chegou ali na região da Mesopotâmia, numa planície chamada Sinear, e ali ele consegue convencer todo mundo de fazer o quê? Vamos aqui habitar, aqui ser só um povo, ter uma mesma linguagem, estarmos todos juntos e podermos o quê? Construir uma cidade e nessa cidade ter uma torre que penetre os céus e faça o nosso nome célebre, ou seja, queremos ser conhecidos, queremos dizer que somos capazes, que podemos, que não precisamos de um Deus nos guiando, nos capacitando, ok? Porque esse Deus, já com o dilúvio, destruiu praticamente toda a humanidade. Então nós podemos aqui, se tiver outro dilúvio, nós vamos estar protegidos, né? Ele tinha essa visão. E também não precisamos nos multiplicar sobre a terra. Podemos ter um governo humano. E ali é a primeira tentativa de Satanás em instituir um governo humano que dominasse sobre toda a terra. E vimos também na última aula, foi tremendo, de que Deus, ele nunca desejou um governo humano que trouxesse justiça. Ele seria a nossa própria justiça. Tanto que no livro de Reis, quando o povo pede, primeiro Reis, quando o povo pede para que Samuel levante um líder que exerça justiça sobre eles, isso entristece o coração de Samuel. Samuel consulta Deus e Deus fala: Samuel, deixa o povo, não é contra você, mas é contra mim, é contra a minha autoridade que eles estão se levantando. Então Deus sempre quis instituir autoridades que pudessem abençoar o povo, mas ele fosse o governo. E é por isso que Jesus, quando inquirido por Pôncio Pilatos, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, os povos da terra procuram reis e governadores, mas o meu reino está acima disso. Amém? Então todos aqueles que recebem a Jesus e reconhecem Jesus como rei são livres do governo do homem. Por isso que muitas vezes a gente fala para as pessoas assim, ó, nós somos cidadãos do céu. E as pessoas não entendem o que é isso. O que é ser cidadão do céu? É estar debaixo do reinado e do governo de justiça de Yeshua. Amém? Então fiz só um resuminho rápido aqui. Bom dia a todos, muito bom você estar aqui nessa sexta-feira, último dia de julho de 2020, 31 de julho de 2020. Estamos ainda em quarentena anunciada, né? Lógico que muita flexibilidade já aconteceu, muita gente que não estava trabalhando voltou a trabalhar, não é verdade? Até algumas pessoas têm me mandado mensagem: pastor, eu não estou conseguindo assistir às aulas
ao vivo. Não tem problema, depois lá no grupo do Telegram eu posto o link para que você possa assistir a aula também em nome de Jesus. Por quê? Porque, graças a Deus, muitos já voltaram a trabalhar, outros ainda estão voltando, mas nós continuamos aqui trilhando este caminho de jornada pela Bíblia. Amém? Quantos estão sendo abençoados? Você coloca aí teu coração, coloca suas mãos, pode agradecer ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti esta aula e cremos que o Senhor continuará falando conosco. Nos abrimos à Tua revelação, ao Teu conhecimento, à Tua divulgação histórica de todo o processo da vida do povo de Deus. Pai, obrigado porque hoje somos Teu povo, o Senhor tem nos ensinado. Que venha a Tua revelação. Nos abrimos e ao mesmo tempo, Senhor, repreendemos, pedimos que o Senhor repreenda a tudo aquilo que se levanta contra o Teu conhecimento. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Eu de mim mesmo não tenho nada a compartilhar, mas sei que o Senhor continuará falando em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Jornada Bíblica, Torre de Babel, terceira parte, terceira aula desse tema. Quero que você já abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Josué 24, 15. Já tem algo que eu quero ler, um versículo que eu quero ler. Aqueles que estão acompanhando de forma mais efetiva o grupo do Telegram vão ver que eu coloquei esse versículo lá depois da última aula. Falei a respeito desse versículo lá no grupo do Telegram, ok? Mas eu queria começar essa aula compartilhando esse versículo com vocês. Josué 24:15, o final desse versículo é muito conhecido, mas o que nos interessa justamente é o começo dele, onde diz assim, Josué diz assim para o povo, porém, se vos parece bem servir a Yahvé, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Muitos conhecem essa última frase de Josué, é uma frase realmente impactante, ok? Quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eles já haviam entrado na terra, eles já tinham conquistado a terra prometida, ok? E agora, Josué estava falando assim, preste bem atenção, no Egito servíamos outros deuses, conhecemos outro Deus, o Deus Yahvé, o Deus Senhor dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que guiou Moisés e com mão forte nos tirou do Egito, nos trouxe a essa terra. Se você pegar o versículo 14 anterior, ele fala, existem deuses do Egito, os quais vocês viram que não se compara ao Deus dos nossos antepassados, ao Deus dos nossos pais, dos nossos patriarcas. Ele diz isso. Aí no versículo 15 ele diz assim, agora se não parece bem vocês, mesmo depois de tudo que vocês viram, servir Yahvé, escolhe, vocês querem servir quem? O Deus dos nossos antepassados, os deuses que os nossos antepassados serviram aonde? Na Mesopotâmia. Os deuses lá de Babel, de Nimrod, esses deuses que vocês acham que nós devemos servir, ou até mesmo dos amorreus que habitam essa terra aqui agora, que estavam nessa terra que nós dominamos, quem era? Olha só como ainda era grande a influência desses deuses. Nós estamos falando aqui, pelo menos, deixa eu ver para vocês, 1.200, 1.500 anos depois, 1.500 anos depois, em que
Babel não prosperou, ok? Então, mesmo assim, Josué ainda fala, olha, os deuses lá da Mesopotâmia, para você ver o grau de influência que teve Babel, o grau de influência que teve Nimrod, o grau de influência que teve a Babilônia e os deuses babilônicos, ok? Então, ele chega e fala assim, olha, seus antepassados serviam esses deuses, e vocês vão querer voltar? Vocês não viram o que Yahvé fez para nos tirar da terra do Egito? Queridos, a linguagem e as práticas da terra de Canaã, que era a terra prometida, ainda era fruto lá daquele tempo. Aqui fala assim, ou os deuses dos amorreus. Os amorreus, ou também conhecidos como amoritas, ok? Eles eram descendentes de Amori. Amori era um dos filhos de Canaã, neto de Cã, que foi para essa região mais sul, ok? Eles tinham 5 reis. Os amorreus tinham 5 reis independentes, como se fossem 5 governadores na terra. E o que acontece? Josué massacra esses 5 reis. Os poucos que sobram, eles fogem para as cidades fortificadas do lugar e depois eles migram para Etiópia e Marrocos. Os descendentes dos amorreus geraram descendência na Etiópia e no Marrocos. Então veja só, Josué vai lá e extermina. Os que sobram fogem. Mas Josué entende que uma coisa, e preste atenção nisso, é você exterminar um povo numa guerra. Outra coisa é você mudar um conceito que lá existe. Ok? Olha como é forte, como o poder de uma linguagem, o poder de um conceito e de uma ideia é muito mais difícil de você dominar. Por isso que a verdadeira revolução, ela não está no exército, a verdadeira revolução, ela não está nas forças armadas, a verdadeira revolução, ela está na mente, ela está nos conceitos. Você sabe que o próprio comunismo, ele não entra pelas vias políticas, que podem gerar o quê? O domínio das forças armadas, da guerra, o governo político. O comunismo trabalha e sempre trabalhou pela educação, pelas escolas, pela formação de ideias. É nisso que nós precisamos entender aonde está o poder e a força de uma linguagem e de uma ideia. Ok? Se você quer ver um conceito crescer, frutificar e criar raízes e bases, você precisa trabalhar com linguagem e conceitos, com ideias, linguagens e conceitos, através da formação. É por isso que nós, como cristãos, precisamos o quê? Trabalhar em crianças e adolescentes com os princípios da palavra de Deus, criando conceitos corretos, ensinando as crianças no caminho que ela deve andar. O que nós vemos? Qual é o resultado disso? É amanhã adultos formados nos conceitos corretos, ok? Sendo que uma das nossas lutas hoje como cristãos é a educação, é o ensino no Brasil, que hoje ainda não existe uma escola sem partido. Nós devemos trabalhar por uma escola sem partido. Hoje, adolescentes e crianças são doutrinadas dentro das escolas, com ideologias, com conceitos políticos, em forma, de educação. Então, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Para vocês verem o poder da linguagem e da ideia. O poder da linguagem e do conceito. Isso é mais forte do que qualquer outra coisa. Você pode vir, então Josué veio e exterminou os amorreus na força bélica. Mas aí ele teve que chamar o próprio povo que exterminou os amorreus e falar assim, olha, vocês precisam tomar uma decisão. Porque aqui nessa terra tem conceitos, aqui nessa terra tem ideias, aqui nessa terra tem ideologias, aqui nessa terra tem palavras
que podem enganar, tem discursos que podem te tirar do centro da vontade de Deus, ok? Então, com isso, nós vemos mais uma vez o poder da linguagem, o poder do conceito que se transforma num discurso em uma linguagem. Vamos voltar agora para Gênesis 11, olha que poderoso é isso, a forma como Deus já começou essa aula e como nós vamos ser ministrados nessa manhã. Amém? Só quem está entendendo, diga eu aí. Escreve aí, eu estou entendendo. Ok? Vamos voltar agora para o nosso texto em Gênesis 11, que é o texto que descreve a Torre de Babel, né? A cidade de Babel e a sua torre. E nós vamos analisar ali 2 versículos desse texto de Gênesis 11, desses primeiros versículos de Gênesis 11. Diz assim, o primeiro versículo diz assim: em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Ok? Então aqui nós já analisamos 2 pontos. Aqui existia uma mesma língua e uma mesma maneira de falar, que são 2 coisas diferentes. São 2 coisas diferentes. Eu posso ter a mesma língua que você. Nós podemos falar a mesma língua, mas podemos não ter a mesma maneira de falar. Olha isso. Olha isso. Nós podemos ter a mesma língua, mas não a mesma maneira de falar. Aqui no Brasil temos a língua portuguesa. Mas se você andar pelo Brasil, existem muitas maneiras de falar a mesma língua. Agora, quando trazemos isso para o conceito espiritual, é mais forte ainda. Ó, o Dr. Paulo Grimaldi colocou aqui, Portugal e Brasil. Entra no mesmo conceito. A mesma língua, mas não a mesma forma de falar. Não a mesma maneira de falar. Olha isso, queridos. Olha o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Podemos ter a mesma língua, mas não a mesma maneira de falar. Agora veja o que diz o versículo 6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas atividades. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que querem. Então veja só, agora quem está declarando é Deus. Eis que a humanidade se tornou em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Veja que Deus mesmo vem e confirma o poder da unidade da linguagem. O poder de sermos um, de termos a mesma linguagem, de termos a língua, a mesma maneira de falar. Queridos, presta atenção aqui, se quiser anote isso. Unidade na linguagem é o início de todo projeto. Qualquer coisa que queremos empreender, precisamos começar com uma única linguagem. Amém? Ou seja, unidade na linguagem é o início de qualquer projeto. Qualquer coisa que queremos empreender, precisamos começar com uma linguagem única. Amém? Eu peguei alguns versículos bíblicos que comprovam isso. E olha só que interessante como eles falam de coisas diferentes. Salmos 55:9 diz assim: ó Senhor, destrói os ímpios, confunde a linguagem deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Aqui é um salmo de Davi que está pedindo livramento ao Senhor. E dentro do livramento, veja só, que ele pede, ele diz assim: destrói os ímpios. Como? Ponto e vírgula. Confundindo a língua deles. Veja só que Davi sabia que a força desses inimigos que estavam perseguindo, que estavam se levantando contra eles, estava na linguagem.
Davi não diz aqui, destrói os ímpios matando todos. Destrói os ímpios dispersando todos. Destrói os ímpios eliminando, exterminando todos. Ele diz assim, destrói os ímpios, confunde a língua deles. Ou seja, no momento em que eles não falarem a mesma linguagem, no momento em que eles não discursarem da mesma forma, eles perdem força. Eles perdem ânimo. Eles não vão ter unidade para conquistarem a violência e a briga que eles hoje conquistam. Hoje eu vejo briga e violência nas cidades, mas se dispersar a linguagem deles, isso acaba. Então veja que o próprio rei Davi entendia o quão forte era o poder da linguagem. Amém? Segundo Reis 18, 26, abra aí, segundo Reis 18, 26, tem outro texto bem interessante para a gente ver sobre isso. Diz assim, então Eliaquim, filho de Euquias, e Sebna e Joá responderam a Sabzaque, rogamos-te que fale aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender essa língua. Não fales em hebraico, pois se assim o fizeres, todas as pessoas que estão sobre o muro ficarão sabendo o que diz. Queridos, Rabsaque, ele foi enviado como mensageiro de um povo que estava lutando contra Israel. E aí, Eliaquim, Ilquias e Sebiné e Joá disseram assim para ele, olha, não fale em hebraico, senão todo o povo vai entender. Fale em aramaico, que só a gente entende. O que eles estavam? Eles estavam tentando proteger o povo em relação, porque Rabsaque veio com o discurso de que eles iriam ser dominados, de que eles iriam ser destruídos. Então veja só, se o povo não entendesse a linguagem, eles não seriam, olha que interessante isso, eles não seriam desanimados em relação à guerra. Por isso eles falam assim, fala em aramaico que a gente entende. Não fale em hebraico, senão todo o povo vai entender. Era uma forma de proteger o povo. Olha só, aqui eles trabalham tentando usar linguagens diferentes para que o povo não fosse opresso por aquele discurso que Rabsaque iria fazer. Queridos, olha que interessante isso. Quando a linguagem não é clara, não é única e de fácil entendimento, a confusão pode ser facilmente instaurada. Queridos, um lugar onde a linguagem não é clara, não é única e de fácil entendimento, a confusão chega. A confusão chega. Se não conhecermos a linguagem que está sendo falada, podemos ser facilmente enganados por alguém que conhece. Veja o poder da linguagem, queridos, no nosso meio. Olha isso. Olha que poderoso é o poder da linguagem. Esse texto que nós lemos agora mostra tanto que a linguagem, quando não é clara, as coisas ficam confusas, e quem não conhecer a linguagem pode ser dirigido por quem conhece. Então, nós vemos aqui, nós vamos ver através desses versículos que existe influência poderosa em todos os aspectos da língua, da linguagem. Veja que diz, todos os seres humanos tinham uma só língua e uma mesma linguagem. Então, essa linguagem única, essa linguagem, ela focada, ela pode gerar crescimento, ela pode fortalecer, ela pode gerar projetos. Quando a linguagem é única, os projetos eles avançam. O que atrasa projetos? Uma disfunção na linguagem. Segundo o livro de Crônicas 32:18 nos dá também um outro versículo sobre isso. Olha que interessante. Segundo Crônicas 32:18. Olha só. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de atemorizar
e desesperar, e com isso conquistarem toda a cidade. Olha isso, queridos. Mais uma vez, Senaqueribe enviou os comandantes deles, e eles, que falavam línguas diferentes, começaram a bradar em hebraico, na língua dos judeus, contra o povo. Por quê? Porque eles sabiam que se eles falassem qualquer outra língua, não traria nenhum efeito sobre o povo. Mas quando eles começaram a falar em hebraico, a língua que o povo conhecia, a linguagem foi a mesma, a linguagem foi de fácil entendimento, eles conseguiram criar temor e desespero, e com isso conquistarem a cidade. Então a gente vê cada vez mais o poder que há na unidade da linguagem. Ok? A gente precisa trabalhar unidade de linguagem em todos os aspectos. Veja só que esse é mais um versículo mostrando esse poder. É só a gente lembrar da conquista do Império Romano. Todas as vezes que Roma conquistava uma cidade ou uma região, eles colocavam o latim como língua oficial daquele lugar. Por quê? Agora, olha que interessante isso. Por que a região da Judéia foi uma das regiões que trouxeram maiores problemas e dificuldades para Roma conquistar? Porque os judeus, queridos, não aceitavam nem os deuses romanos e também não aceitavam uma nova língua no lugar do hebraico. Então eles se rebelavam. Então eles se levantavam contra. E aí o que acontecia? Roma teve sempre que dar uma atenção especial para a região da Judéia, para Israel, para Jerusalém. Por quê? Porque eles não conseguiam dominar com os mesmos deuses e a mesma linguagem sobre Israel. Tanto que Pôncio Pilatos foi direcionado na época de Jesus, porque ele era considerado um dos governantes mais, vamos dizer assim, mais opressores que Roma tinha na época. Enviou Pôncio Pilatos para lá. Por quê? Porque Pôncio Pilatos era um cara, vamos dizer assim, carrasco, violento, opressor. Então o que a gente via? A gente via que Jerusalém precisava de um cuidado especial, porque Roma e Jerusalém, quando você chegava ali pelo mar Mediterrâneo, logo você tinha que passar por Jerusalém para ir em direção ao Oriente. Então, se ali não tivesse bem dominado, Roma não poderia avançar em direção a todo o Oriente. Então ele precisava consolidar e não conseguia consolidar. Por quê? Aquela região tinha dificuldade de consolidar, porque o povo não aceitava o latim e o povo não aceitava os deuses romanos. Então veja só, o poder de conquista espiritual e também conquista regional na força da linguagem. Só que Roma expandiu o latim. Tanto que hoje o latim é considerado uma língua morta, mas as línguas neolatinas, ou seja, as derivadas do latim, são muitas. É o português, é o espanhol, é o italiano, é o francês, é o romeno, é o catalão, é o galego, muitas línguas que foram frutos da língua latina quando ela foi espalhada em toda aquela região conhecida. Mas chegou no Oriente, travou. Aonde? Em Israel. Em Israel. Por quê? Porque o povo judeu entendia que a cultura deles, olha isso, e a sobrevivência deles estavam muito ligados ao Deus que ele acreditava e à língua que eles falavam. Ok? Então a gente vai vendo quão poderoso é isso. E só, assim, para a gente deixar esclarecido aqui, nesse processo das aulas, muitos se perguntam, quem aqui já perguntou isso vai se expressar agora. Muitos se perguntam qual era a língua falada até os dias de Noé. Qual era a língua falada até os dias de Noé? Era a mesma de Adão e Eva? Tinha uma só língua
Não é verdade? A verdade é que não tem como saber, ok? Não tem como saber qual era exatamente a língua falada até os dias de Noé, ok? Até e que posterior a Noé, que veio Babel e veio a variedade de línguas na dispersão de todo o povo de Babel. Mas até Babel, qual era a língua falada? Não tem como saber. Existem estudiosos judeus, ok? Que dizem que provavelmente era o aramaico hebraico, porque o nome da mulher, Isha, né? Quando você pega lá em Gênesis capítulo 2, e aí Adão diz, essa sim é a minha mulher, é o osso dos meus ossos, tal. Quando ele cita o termo mulher, é um termo Isha. E quando ele dá o nome para a mulher, que é Eva, que é o termo Shava, né, do hebraico, essa tradução Isha, mulher, e Shava, Eva, só tem sentido na língua hebraica. Não existe outra língua que consegue traduzir esses dois termos, ok? Então alguns estudiosos dizem que provavelmente era a língua aramaica e hebraica, mas isso não tem como comprovar. Até porque Gênesis foi escrito por Moisés, ok? Quando a língua hebraica já era conhecida, quando já existia, ok? Então não tem muito como saber. A única coisa que a gente sabe aí por documentos históricos é que a língua escrita mais antiga, datada com mais antiga de todos, é a língua suméria acádia, que são as línguas derivadas de Nimrod, na região da Mesopotâmia. Então veja, a língua escrita mais antiga, datada, é a língua suméria ou acádia. Você sabe que muitos termos bíblicos têm influência da língua acádia, como eu até falei já numa aula anterior, quando a gente fala El Shaddai, né, Deus Todo-Poderoso no hebraico, Shaddai já era um termo acádio que ia dizer o Deus das montanhas. Por isso o nome Abrão é aquele que olha até as montanhas, ou seja, ele cria nesse Deus que vinha das montanhas, o Deus dos montes. Ok? Mas, resposta dada, não tem como comprovar, não tem comprovação histórica escrita de qual língua era falada desde o começo. Mas existia uma língua, por quê? Porque Adão, já no Éden, dava nome a todos os animais. Ok? Vamos lá. Então, veja que Deus, aí voltando para Gênesis 11 de novo, Deus vem e faz o quê? Ele frustra o intento do domínio e do governo de Babel através da confusão das suas falas. Quando ele cria muitas línguas, as pessoas perdem o relacionamento, o diálogo, ok? Como havia uma promessa de Deus lá com Noé, de que ele não mais destruiria ou extinguiria a raça humana através do dilúvio, então Deus ele não poderia voltar atrás naquilo que ele tinha feito como aliança. Ele não podia vir em Babel e destruir todo o povo de novo. Ele não faria isso, porque ele mesmo prometeu isso. Ok? Mas quando ele confunde a linguagem das pessoas, o que acontece? Ele consegue cumprir dois propósitos. Primeiro, o intento de Babel perde a sua força original, ok? Qual era a força que estava levando Babel a ser construída? Tanto a cidade quanto a torre. Era a unidade da linguagem. Na unidade da linguagem, queridos, eles conseguiram ter ideias originais. Eles falam assim, vamos queimar tijolos, vamos fazer tijolos de argila e queimá-lo bem, porque eles vão ser muito mais resistentes que as pedras aqui da região, porque as pedras da região do Oriente são pedras porosas, ok? Então, olha só a ideia deles. Vamos fazer tijolos com argila e queimá-los bem, ou seja, endurecê-los, e argamassa com betume para fortalecer. Da onde vem a ideia do betume?
para fazer como argamassa, para fazer a ligação, para fazer o revestimento? Vem de Deus. Porque Deus, quando diz para Noé assim, olha, construa uma arca de madeira e faça a calafetação, faça a junção dessa madeira e a proteção dessa madeira com betume. Olha só. Então o que eles fazem? Eles pegam e têm uma ideia original, ou seja, a unidade, queridos, traz consigo também a criatividade. Boas ideias. O que diz o livro de Provérbios? Na multidão de conselheiros, quando os conselheiros falam a mesma linguagem, não faltará sabedoria. Então, na unidade da linguagem vem criatividade, vem sabedoria, vem boas ideias. Olha isso. Então eles criam uma ideia de uma construção que não era usada na época. A construção na época era feita com pedras. Eu já procurei e não achei, nem documentos históricos, nem fatos históricos possam comprovar isso, mas provavelmente Babel é a primeira cidade construída com pedras e tijolos. Até então todos habitavam em quê? Em tendas. Todos habitavam, eram povos nômades. O primeiro lugar onde diz, devemos construir algo sólido e resistente, foi Babel. Também confrontando a Deus. Porque Deus era a proteção deles. Quando Abraão volta a habitar em tendas, né? Aquele povo volta a habitar em tendas, Deus está falando, eu protejo vocês. Quando o povo sai do Egito e habita em tendas no deserto, Deus está falando, eu protejo vocês. Então, talvez a primeira construção, vamos dizer assim, de pedras, tijolos, de alvenaria para uma cidade é Babel. Também confrontando a proteção e o governo de Deus. Eles falam assim, vamos nos proteger de Deus. Vamos nos guardar de Deus. Não precisamos de Deus, ok? Então, quando Deus confunde a língua, os dois propósitos de Babel, dois propósitos se cumprem. Primeiro, Babel perde a sua força original, ok? Babel fica sem força. E, segundo, a falta de entendimento no diálogo fez com que cada um tomasse um rumo diferente. Então presta atenção nisso. Quando falta entendimento no diálogo, dificilmente duas pessoas caminham juntas para construir algo. Vou repetir. Quando falta entendimento no diálogo, dificilmente duas pessoas caminham juntas para construir algo. E isso, queridos, é em qualquer área das nossas vidas. Se a família não tem entendimento no diálogo, não constrói juntos. Se o casamento não tem entendimento no diálogo, não constrói junto. Se a igreja não tem entendimento no diálogo, não constrói junto. Se o ministério não tem entendimento no diálogo, não constrói junto. Se os negócios, a empresa, o projeto profissional, o empreendimento não tem entendimento no diálogo, não constrói junto. Ok? Quantos já viram esse termo? Não dá mais. A gente já não fala mais a mesma língua. Você já viu isso? Casais falando assim, ó, não dá mais, a gente não fala mais a mesma língua. Na verdade, eles falam a mesma língua, eles já não têm mais a mesma linguagem. Por isso que eu falei, nós podemos falar a mesma língua. Aí na sua casa provavelmente falam a mesma língua. A não ser que dois estrangeiros se casem. Vocês estão entendendo? Então não fala mais a mesma língua, não tem mais poder de conquista. Você já viu aquele termo quando diz assim? Esse é um pouquinho mais antigo, mas diz assim, eu falo alho, ele entende bugalho. Eu falo alhos, eles entendem bugalhos. Né? Ou quando o outro chega, normalmente o pai e a mãe falavam isso para nós também. Né? Dizem assim, vocês não estão entendendo, parece que eu falo grego. Por que surgiu esses termos? Porque quando não há unidade de linguagem,
o projeto para. O projeto fale. O projeto não avança. E é por isso que nós devemos cuidar da linguagem dentro da nossa casa, da unidade de linguagem entre os nossos. Porque se não falarmos a mesma linguagem, a casa rui. A casa é destruída. Precisamos manter sempre a linguagem. Precisamos manter sempre o projeto da linguagem. Às vezes, exatamente, o pastor Eduardo escreveu aqui agora, nós podemos até falar línguas diferentes, mas termos a mesma linguagem. Ele trabalha numa empresa que tem representação no mundo todo, falam línguas diferentes, mas a empresa tem que manter a mesma linguagem. Ok? Então nós estamos vendo aqui, queridos, o poder que existe na linguagem. Ok? E presta atenção, quando Deus confunde as línguas e a linguagem se perde, porque quando eles não começam a falar a mesma língua, a unidade da linguagem ali, o que acontece? Se perde. Quem é que observa isso? Quem é que observa tudo isso? O diabo. E o diabo rapidamente percebe que se ele trabalhar para confundir a linguagem, ele ganha força. E o reino de Deus perde força. Porque Deus confunde a linguagem falada deles, mas a ideia de Deus é que prevaleça a linguagem espiritual. E o que Satanás começa a trabalhar? Para causar confusão também na linguagem espiritual. Ou seja, espiritualmente, cada um falar a sua própria língua. Cada um trabalhar numa linguagem diferente. E aí começa o quê? A nascer as inúmeras religiões que a gente viu já na primeira aula, que a maioria delas brotam na região da Mesopotâmia, ainda sob o governo de Nimrod. Nimrod não consegue estabelecer o governo mundial que ele queria, mas a Babilônia se torna ali uma potência. E dali começa a sair os conceitos religiosos, vários, e começam a se espalhar por toda a terra. Então Satanás ele percebe que na confusão da linguagem, ele pode também confundir espiritualmente as pessoas, ok? Olha só em Atos 19:34, livro de Atos 19:34, o que a gente vê? Aqui, um judeu pregando e uma contrapartida na linguagem. Diz assim, Atos 19:34, todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos a uma só voz exclamaram durante quase 2 horas sem parar, grande é a Diana dos Efésios. Veja só, para parar um discurso, entre aspas, religioso, se levantou um outro discurso religioso. Vamos trazer para o lado espiritual, então. Para confrontar um discurso espiritual, se levantou outro discurso espiritual. Olha isso. Vocês estão percebendo? Quando perceberam que Paulo era judeu e que ele estava pregando um discurso diferente, todos começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Quem é Diana dos Efésios? Semíramis, rainha dos céus, ok? Então, você vê aqui que há instituída assim, aí por Satanás uma disfunção na linguagem espiritual, uma discrepância de linguagem espiritual, porque Satanás entendeu, quanto mais linguagens espirituais eu disseminar, eu pregar, mais confusão vai ter quando diz respeito a servir a Deus. E aí começa
queridos, a se espalhar linguagens espirituais, linguagens religiosas, de todos os tipos, de todas as maneiras, tudo para impedir com que a atenção se volte para o único e verdadeiro Deus, ok? Através do governo humano, Nimrod, o diabo conseguiu influenciar os povos e desenvolverem religiões com discursos unicistas. O que é a religião com discurso unicista? Só o meu caminho serve. O seu caminho não serve. Então, onde cada religião se achou única, ok? Cada religião se achou única. Religiões unicistas são aquelas que dizem assim, se você não seguir este caminho, você não tem salvação, você não tem solução, ok? E aí, muitas religiões, queridos, porque esse era o conceito de Deus original, desde o começo. Veja onde que nós vamos chegar ainda. Esse era o conceito de Deus original, desde o começo. Queridos, o relacionamento comigo é o único caminho para você ter paz, ter alegria, ter o fruto do Espírito, ter a restauração da sua vida, a proteção da tua vida. E aí Satanás começa a colocar em várias religiões essa mesma identidade. E aí o que acontece? Todo mundo acha que a sua religião é a que está certa, ok? E isso começa a gerar o quê? Começa a gerar um crescimento de várias religiões. Muitas religiões se tornam fortes e dominadoras com esse discurso. Conquistaram territórios e diversos adeptos. Tá? Nós vamos falar nisso numa próxima jornada, as religiões no mundo, ok? Porém, com o tempo, olha agora o que aconteceu. Nenhuma predominava. Ou se predominou durante um tempo, depois perdia espaço. Predominou. Aqui, por causa de associação com o governo humano, a que mais permaneceu durante muito tempo foi a igreja cristã romana, a católica. Mas não por causa da força da religião, e sim por causa da associação com o governo. Com o governo. Mas todas tiveram altos e baixos. E a única coisa que prevalecia era a Bíblia. Aqueles que seguiam a Bíblia tinham constante crescimento. Tentavam exterminar a Bíblia, Torá, Bíblia, tá? Você pode pensar na Torá também com o povo judeu. Tentavam exterminar e eles continuavam crescendo. Tentaram matar os judeus e eles continuaram crescendo. Tentaram matar os cristãos e eles continuaram crescendo. Vai vendo, vai vendo. E aí o que acontece? O que acontece? O maior nível de influência mundial continuava sendo a Bíblia. Continuava sendo o cristianismo. Aí Satanás faz o quê? Ele inverte. Ele inverte o trabalho. Se muitas religiões, cada um seguindo o seu caminho, criando uma confusão de linguagem, não está dando certo, eu vou fingir que existe uma só linguagem. E aí Satanás traz o princípio pluralista e ecumênico, aonde todos os caminhos levam a Deus. Ele inverte o processo de trabalhar pelas religiões unicistas e começa a desenvolver o pluralismo. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, e tome muito cuidado com os discursos de pluralidade, que hoje está em evidência. Esses discursos, a maioria deles são trabalhadas. A maioria desses discursos são trabalhados numa forma diabólica, de querer instituir ideologias, conceitos e formas dentro daquilo que é imutável, dentro daquilo que já foi estabelecido por Deus. Então tem discursos pluralistas hoje, muitos cristãos ficam
compartilhando e postando na internet sem conhecimento, achando que a inclusão, ok? É algo, vamos dizer assim, é a mesma coisa que pluralidade. Desculpa, mas não é. Não é. O nosso Deus é um Deus inclusivo. Ele recebe a todos, ele aceita todos, ele atrai a todos, para que todos esses possam ter uma transformação em suas vidas. O pluralismo não discute isso. O pluralismo diz assim, cada um tem que ser da forma como quiser ser. Tem que ser aceito. Sim, a gente aceita todo mundo como é. Mas, dentro do conceito de salvação, queridos, existe um caminho. Existe uma forma. Então, é muito sutil e a gente precisa tomar muito cuidado para o nosso discurso não se tornar pluralista e ecumênico. E aí, daqui a pouco, nós estamos também discutindo que todos os caminhos levam a Deus. Até porque existem, dentro do discurso pluralista, estão criando muitos Jesuses. Se é que há um termo de plural para esse nome. Há muitos Jesus hoje. Há muitos Jesus diferentes. Jesus se tornou plural, não se tornou singular. E eu quero te dizer que o Jesus que eu sirvo e o Jesus que você serve, ele é singular, ele é único, ele não é plural. Ele é único e ele é singular. Doa a quem doer, Jesus é único e é singular. Ele não fica se amoldando para as várias religiões, para os vários conceitos ou para as várias linguagens. Pelo contrário, Jesus é aquele que resgatou a linguagem, quando ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, que deve ser declarada, a linguagem única, e eu sou a vida. Ok? Por isso, queridos, por isso, frente a todas as religiões, Jesus manteve a unidade da linguagem. E ele diz assim, e eu vou deixar isso como lição de casa, você vai procurar. Ele diz assim, o Pai me enviou, e tudo que eu falo, eu ouvi do meu Pai. Porque eu não falo nada que o meu Pai não tenha me dito para falar. Jesus, ele vem e resgata a unidade da linguagem novamente. Porém, Satanás continua trabalhando para que mesmo dentro do conceito cristão, a linguagem se perca, a linguagem seja dividida. Jesus disse, eu não falo nada do que eu acho. Por que vocês vão sair aí falando o que vocês acham? Se eu, que sou filho de Deus, que fui enviado pelo meu Pai, não falo o que eu acho, mas eu falo o que ele pediu para eu falar. Hoje, queridos, a força do cristianismo está em nós falarmos o que Deus pediu para nós falarmos e não aquilo que nós achamos. É por isso que lá na jornada dos 30 dias, quem fez comigo, lembra, quando nós falamos um pouquinho a respeito de linguagem, nós precisamos tirar do nosso discurso, totalmente. Ó, o pessoal já achou aqui, ó, João 12:49, mas era para ficar de lição de casa, para todo mundo procurar, não era para colocar aqui. Eu estou brincando. Mas quem fez, lembra que eu falei assim, no discurso do cristão, não pode haver o termo eu acho. Não pode haver o termo eu acho. No discurso do cristão deve haver o termo eu creio. Se você não crê, não fale. Se você não crê, não discurse. Se você não tem convicção e certeza, então não fale. Quando um cristão vira e diz assim, eu acho, não há convicção. E se não há convicção, não há força de construção. Se não há convicção, não há força de edificação. Ninguém é edificado quando o termo é eu acho.
Ah, eu acho que a Bíblia diz. Não, eu creio. Eu creio no que é dito, eu creio que é assim. Eu creio que Jesus disse. Eu creio que Jesus... Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo o poder que há na linguagem? Então Jesus diz assim, olha, deixa eu falar, eu não falo nada do que eu acho. Eu não discurso nada do que eu acho. Todo o meu discurso está baseado no que Deus pediu para eu falar. Queridos, e o seu discurso como cristão, a partir de agora, e o meu discurso como cristão, a partir de agora, não pode mais ser o que eu acho, o que eu interpreto, o que eu imagino que deveria ser, o que eu gosto mais. O discurso de todo o cristianismo, que tem poder de construção, de evoluir, de edificação e de se estabelecer o reino, porque nós não estamos construindo uma cidade, mas nós estamos como corpo de Cristo, edificando um reino. Ok? Precisa ser, eu creio. Precisa ser uma linguagem convicta, uma linguagem única, uma linguagem estabelecida. Aonde? Aqui. Você tem que falar o que a palavra diz. Eu tenho que falar o que a palavra diz. Por isso que o discurso da jornada bíblica é o que está escrito. Qualquer coisa que não está escrito, eu falo assim, olha, gente, deixa eu te falar, isso aqui não está escrito. Quando eu digo isso, eu estou dizendo assim, olha, isso é o que as pessoas entendem que pode ser. Isso é o que a história diz que é. Mas se não está escrito, não tem confirmação. E nós precisamos ter essa única linguagem no cristianismo. Nós precisamos ter uma única linguagem no nosso evangelismo. Nós não podemos evangelizar achando. Nós não podemos consolidar achando. Nós não podemos discipular achando. Nós precisamos ter conceitos claros do que a Bíblia diz. E nós só vamos poder dizer, a Bíblia diz isso, se a gente conhecer a Bíblia. Senão nós vamos falar assim, eu acho que está na Bíblia. Se você acha que está na Bíblia, não está escrito. E é o que está escrito. Simples assim. Não é, doutora Nazaré? Amém? Então hoje, queridos, Deus quer restaurar, restituir e levantar um povo que fala uma mesma linguagem. Já que o Carlos pôs aqui, eu vou colocar outra lição de casa para vocês. Vocês vão procurar aonde diz que num dos períodos de maior perseguição dos profetas de Deus, presta atenção, lição de casa, dá tempo, tenho mais um minuto aqui. Dos profetas de Deus diz assim que 7 mil homens não se dobraram a Baal, Deus babilônico, não se dobraram a Baal, e nem deixaram com que os seus lábios beijassem os seus pés. Ou seja, a sua linguagem fosse contaminada pelo paganismo. Amém? Tem uma passagem na Bíblia onde diz que Deus sustentou 7 mil homens para que se não ajoelhassem diante de Baal e os seus lábios não tocassem os pés, não beijassem os pés de Baal, ou seja, a sua linguagem não fosse contaminada com o paganismo. Fica de lição de casa, quero ouvir lá no grupo do Telegram. Eu vou abrir o grupo agora, queridos, para a gente falar mais sobre linguagem. E eu quero que você lá no Telegram coloque qual é uma experiência sua de que a falta de unidade de linguagem trouxe algum tipo de impedimento, de êxito, de vitória, de fortalecimento na sua vida. Vamos compartilhar isso. Vamos compartilhar agora. Vamos lá para o Telegram. Lógico, aqueles que puderem ir agora, quem não puder depois leia. Mas vamos lá para o grupo do Telegram, compartilha. E também quero que você compartilhe um testemunho de algo que a linguagem em unidade trouxe uma conquista dentro da tua casa, dentro da tua família, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe. Espetacular o que Deus falou conosco hoje. Fique firme na unidade da linguagem. Amém? Vamos lá para o grupo do Telegram. Obrigado por todos, pelo carinho, pela confiança. Um beijo no coração.
um ótimo dia. Ó, o Germano já jogou aqui quem era o profeta que Deus falou isso, ok? Já tem aí resposta. Procura na Bíblia agora. Beijo.